Renascença. Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 250 anos depois da Declaração de Independência, celebrada com vinho da Madeira, os Estados Unidos são a nação militarmente mais poderosa do mundo, mas vivem também um momento de polarização social e política, a par do desafio de preservar os direitos civis e as liberdades individuais conquistadas nos últimos 2 séculos. Como é que olham os norte-americanos que vivem em Portugal para o seu país? Ou quem tem uma ligação entre Portugal e os Estados Unidos, como é que vê as desigualdades sociais e económicas internas? Por exemplo, a concorrência com a China, será que pode abalar a América? Estará a sociedade americana a deslaçar-se? Para onde caminha a América? É o tema da semana do Da Capa à Contra Capa, com os nossos convidados, Michael Baum, um norte-americano que vive há mais de 3 décadas em Portugal, é professor da Universidade Católica, e também Miguel Muniz, um lusodescendente que é investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Olhares entre Portugal e a América neste tempo de efemérides. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Michael, esqueci-me de acrescentar que é também administrador da FLAD, que é uma entidade que foi criada exatamente com base nessa relação entre Portugal e os Estados Unidos. Globalmente, para uma pincelada muito genérica, como é que olha para o seu país hoje em dia? Eu coloquei aqui a questão de eventual deslaçar da sociedade norte-americana. É isto que está a acontecer? Eu acho que como muitos americanos, olho com alguma apreensão. Certamente estamos num momento talvez menos feliz dos nossos 250 anos, em que o país está altamente dividido. José Pedro já falou na polarização, que está em patamares históricos neste momento. Eu espero que não seja uma condição permanente, não é? Essas coisas têm tendência de subir e depois refrescar um bocado. Até hoje estava a ler o jornal e parece que o Supremo conseguiu dar uma resposta mista a algumas pretensões da administração, não é? E lá está, de um certo lado, os tais guardrails, não sei traduzir. Salvaguardas. Das nossas instituições, a tentar fazer alguma limitação ao poder executivo, mas nitidamente estamos numa fase da nossa história política em que o poder executivo está em grande, não é? Está em alto. Sempre houve fraturas e sempre houve polarizações. Quer dizer, a história da América também é feita dessas tensões, não é? Há alguma coisa diferente nestas tensões mais recentes que temos encontrado? Eu acho que sim. Eu olho para os Estados Unidos desde mais ou menos o início dos anos 70. É o momento em que eu acho que alguma coisa mudou significativamente nas nossas relações políticas. Há um certo desejo de haver um poder executivo muito mais empoderado, não é? Com mais força, que começou com Nixon e a sua administração. Depois, muitas das pessoas ligadas à administração de Nixon foram reintegrados, vamos dizer, durante o período de Reagan. E certamente com 9/11 e o ataque em Nova York, houve uma resposta quase orgânica de o poder executivo precisa de meios para esgamar este tipo de ameaça. E então tivemos o Patriot Act e tivemos eventualmente o Citizens United e quer dizer uma série de coisas que obviamente havia contra-momentos, não vou nomear todas, mas quando eu olho para o balanço, eu sinto que o balanço desde o início dos anos 70, eu não vejo isso como só uma coisa do President Trump ou da administração Trump, mas eu vejo um país que está a ir numa direção muito mais executivo, muito mais
com menos contrapoder. Com menos balanço entre Sim. as instituições? Sim, essa é a sensação que eu tenho olhando de fora. Miguel, Mas, pronto. a sua ideia genérica para começar a conversa. Sim, primeiro vou dizer que tenho uma certa saudade para o meu país. Não estou a falar da saudade do país em que é que não estou a viver. Uma saudade de uma América que eu lembro há 30 anos, há 20 anos, que já tem mudado muito. Acho que havia uma certa empatia geral no meu país que estamos a perder um bocado. Acho que a falta de neoliberalismo para dar resposta às perguntas grandes nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, aqui também, em Europa, em Portugal, é a mesma coisa. A pobreza, o crise da habitação que nós temos, tudo isto. São problemas, acho que também que têm um longo curso. Falar de 250 anos desde a iniciação dos Estados Unidos, pronto, houve uma pequena guerra no início até chegar aos Estados Unidos, não é? Mas pronto, declaração de independência, vamos dizer. Mas democracia, o que é democracia nos Estados Unidos? Uma coisa que ainda que estamos a tentar chegar à democracia nos Estados Unidos. Nessa altura, há 250 anos, podem votar pessoas africano-americanos? Não. Podem votar mulheres? Não. Podem votar pessoas que não eram proprietários das terras e casas? Não. Então, a democracia, vamos a ver, até a 60 havia este em causa. Hoje em dia temos também outras tentativas para reprimir os eleitores, para reprimir a votação. Temos também aquele mítico colégio eleitoral, em que alguém pode ganhar o voto popular, mas perder a presidência. Então, falar sobre a democracia, falar sobre os Estados Unidos, o que acho sobre esta pergunta geral dos Estados Unidos. Estados Unidos é um país no mais optimista, está sempre a tentar melhorar todas estas políticas, abrir a liberdade, abrir as possibilidades de pessoas, mas estamos numa fase agora em que estamos a passar para trás um bocado. Mas é curioso que hoje, na América, continua a ser tão central um conjunto de disposições que vêm de há muito tempo, como as emendas constitucionais. A primeira emenda, a segunda emenda, continuam a fazer parte de... Quer dizer, não há uma diluição dessas, por exemplo, da primeira e da segunda emenda, só para dar o exemplo daquilo que está no âmago dos debates sobre a liberdade na América, certo? Sim, a primeira emenda é sobre a liberdade de freedom of speech, né? Exato. E pronto, esta aqui tem sido muito amaciada nos últimos anos. A segunda, nem por isso. A segunda é bastante seguro sobre o direito a ter armas. Exato. Mas que atravessa, de facto, o debate social na América e também causa fratura, não é? Claro que sim, claro que sim. Mas a primeira emenda estará em crise? Claro. Temos situações em que, por exemplo, se olharmos para os nossos órgãos sociais, comunicação social, temos a imprensa a ser completamente atacada há jornalistas a perder trabalho. Há jornalistas, o exemplo mais óbvio aqui, se calhar em Portugal, é do Stephen Colbert. E o programa dele. Falar contra o que está a passar nos Estados Unidos é para pôr em causa o seu próprio trabalho. E acho que essa é uma situação gravíssima. Eu só ia adicionar que não é só nos Estados Unidos. Cá na Europa, eu sinto que estamos a sofrer os mesmos ventos. Mas é os Estados Unidos que estão a arrastar a Europa? Estão a contaminar a Europa? Ou o sentido é o contrário? O que é curioso é que a administração Trump diz muitas coisas que são verdade. Quando eles olham para a Europa e dizem que há uma falta de liberdade de expressão na Europa, eu tenho que concordar, em algum sentido. Eu estava a ver recentemente aquele movimento na Inglaterra de Palestine Action, não é? E uma senhora com 70 e tal anos, sentada no chão com um cartaz, foi presa. E
O Varoufakis, quando tentou falar para uma conferência online na Alemanha, foi declarado um inimigo do Estado e foi proibido sequer de falar. É a mesma coisa que acontece nas universidades americanas em relação à questão, por exemplo, da Palestina? As coisas são tão fraturantes que há muito autoexclusão e muita autocensura, porque as pessoas têm medo. Como é que se... E isto é o grande objetivo, eu acho que dos poderes que querem censurar uma ideia. É muito mais custoso censurar nu e cru. É muito mais eficiente quando tu consegues criar um clima em que as pessoas autocensuram, não é? E não querem falar sobre um certo tema porque pode ser complicado, não é? E eu acho que o que é que está a acontecer em muitas universidades americanas, não só em relação a questão dos palestinianos e Gaza, mas também outros assuntos, é que as pessoas têm medo. Tem havido casos suficientes de pessoas a ter os seus grants ou os seus lugares tirados, que as pessoas têm medo de entrar aí. E isso, não é, no meu ver, não é nada saudável. Se juntarmos a ideia musculada do ICE em relação aos... Ou seja, a ideia do medo está a ficar na América, Miguel? Sim, mencionou ICE, e ICE também é uma outra problema, que é do freedom of speech e também do habilidades, o habeas corpus. Está a ficar rendidos imigrantes para estes sites sem muito contacto dos outros. É interessante porque também nossas comunidades lá nos Estados Unidos, comunidades portuguesas, imigrantes, pertencemos às comunidades imigrantes, ficávamos numa polémica a favor destas políticas. Porque o que eles diziam? Diziam, pronto, eu entrei neste país da forma certa, quer dizer, com documentos, legalmente, etc, etc. Ignorante que os ultrapassados deles, os imigrantes portugueses que entravam nos Estados Unidos, não entravam desta forma, entravam muitos sem documentos, etc. Mas pronto, eles disseram, e eu sou a favor de retirar os imigrantes criminosos dos Estados Unidos. Tudo bem. O que está a acontecer é esta máquina do ICE está a chegar para a porta deles e tirar deles. E muitos diziam, se eu sabia que era assim, que eles quiserem atacar a minha liberdade, eu ficava contra disto. Mas pronto. É curioso, quando estive a fazer a cobertura das eleições presidenciais americanas, as últimas, de facto senti que os portugueses, aquilo não era com eles, aquele não era o problema deles. Sim. E agora estão a sofrer com isso, é isso? Sim, exatamente. Acho que no geral é diferente. Em Canadá, acho que a comunidade portuguesa é mais progressivista, mais liberal. Nos Estados Unidos é uma tendência a ser muito mais conservador. Por várias razões, religiosidade, entre delas há outras razões também, mas há muito da comunidade tem este conservadorismo muito forte. A maneira para ultrapassar os problemas de ser imigrante é para ficar contra outros imigrantes, não é? Mas só agora está a votar mais republicano, tendencialmente o voto tradicionalmente era mais democrata. Hoje em dia é mais conservador, mais republicano, e chamam-lhes às vezes os pastéis da maga, que é uma espécie de coisa que eu digo. São esta gente a favor destas políticas, vais ao café, antigamente era tudo sobre Kennedy, e hoje em dia a polémica mudou, mas as próprias políticas estão a efetuar destas comunidades de uma forma em que eles não gostam, e pronto, eles está a mudar um bocado as atitudes dentro da comunidade por causa disso. Estas mudanças também da economia têm este impacto também, nós vimos nas últimas eleições, estas mudanças também de voto, vamos agora chamar pró-Trump em determinados circuitos, por exemplo, desindustrialização, o problema que se vê na Pensilvânia ou no Michigan, das grandes fábricas, a questão da indústria automóvel, não é? A concorrência com a China, isso está a mudar, a parte económica, a economia está a mudar com impactos que não estamos ainda totalmente a controlar, Michael. Eu sou do Pensilvânia e a sensação que tenho é que há uma
eu vejo a coisa sempre, o copo está meio vazio, meio cheio, no sentido que, neste momento, eu noto que parece que há uma renascença de contestação, por exemplo, sobre os data centers, não é? Que está a acontecer de uma forma muito orgânica em vários pontos do país, até em estados tradicionalmente mais vermelhos, não é? A voltar para os republicanos. Porque as pessoas olham para essa nova indústria como uma coisa que está a criar um mau negócio para eles próprios, que o que está a ser negociado ou oferecido em troca não dá garantias, e então estão ainda a usar o seu direito de protestar de uma forma, eu diria, bastante impressionante. E lembro, em Pensilvânia havia a indústria do fracking, Isso. não é? Do gás natural. E muita gente descobriu que tinha algum potencial no seu terreno, e então vendiam para algum dinheiro rápido e relativamente fácil. E também a questão do aço, por exemplo, o steel. O steel, sim. Isso eram as grandes indústrias da Pensilvânia que empregavam muita gente em trabalho não muito diferenciado, e então cria uma certa solidariedade de classe, não é? Que favorecia o Partido Democrata, tradicionalmente. Mas eu diria, nas últimas 2 décadas, essa consciência de classe e de trabalho coletivo tem sido esmagado com a pós-industrialização, e o que é que está a suplantar isso é um modo muito mais extrativo, não é? Seja extração do gás natural, agora estamos a falar em data centers, que é uma outra forma de extração, e eu acho que o que eu vejo com algum optimismo, eu diria, é o facto que a voz crítica nos Estados Unidos ainda não foi apagada. Eu acho Portanto, por um lado há alguma censura, mas autocensura talvez, sim. Mas também há, por outro lado, os grassroots movements, ou seja, os movimentos que continuam a vir da base, não é? Sim, Com certeza. Eu Sim, li não me lembro onde, recentemente, que não há geração com mais apoio a ideias socialistas, que é uma palavra quase proibida nos Estados Unidos, não é? Do que a geração Z, não é? Os jovens, que estão um bocado sem medo desta palavra e olham para o nível de desigualdade que o nosso modelo de capitalismo tem gerido ao longo dos anos. E acham que, isso não é para mim. O meu futuro não está assegurado aqui, então tem que haver outra alternativa. E temos que olhar para pessoas como eu, que estou a imaginar uma certa perspectiva destes jovens, e querem agora questionar os big questions, não é? As grandes questões, de uma forma que talvez desde os anos 60 não tenha acontecido. Também vê isso, Miguel? Sim, era para dizer que estes jovens também, e não só os jovens, mas os outros, se calhar uma das vozes mais críticas nesse sentido é Bernie Sanders, que é bastante velho, mas estão a pedir ou chamar para líderes com outras atitudes, que mesmo quiserem ajudar os problemas em que estamos a enfrentar. Durante muito tempo, Partido Republicano, quer Democrático, nomeadamente a asa democrática, que chamaram Corporate Democrats, não é? Estava aquele centrismo do Bill Clinton, Sim. etc. A ideia era ajudar as grandes companhias, as grandes empresas, e o resto vai com eles para ter êxito. Obama, que é considerado mais progressivista dos outros, durante a crise, ele ajudou os bancos e a indústria do automóvel. E estes jovens não querem esta política, querem líderes que podem mesmo fazer as coisas pequenas que podem ajudar e melhorar as vidas deles. O Zoran Mamdani é um exemplo perfeito deste. Ele foi atacado mais pelos democratas do que os democratas atacam os republicanos, quer dizer. Mas não há também uma polarização no sentido inverso, ou seja, há de facto esses jovens, mas também do lado republicano ou conservador também há jovens que cada vez agem mais, ou seja, há uma polarização nos mais jovens de novo?
Acho que não, acho que o movimento é mais pelos progressivistas. Se calhar esse é um bocado do hopium, que eles dizem, optimismo narcótico, não é? O hopium. Mas nesse sentido, acho que os progressivistas estão mesmo zangados com o que está a passar. E francamente, daqueles apoiadores do MAGA, estão a ver os problemas que aquele programa político não está a ajudar a vida deles. Eles têm gasóleo e petróleo muito caro. A comida deles é muito caro. Não está, eles votavam para esse programa porque achavam que era para melhorar a vida deles, mas não está. Então, acho que os americanos estão a olhar para outro tipo de política que pode mesmo enfrentar os problemas em que o país está inserido. O que é hoje a Main Street americana? Porque havia Wall Street e a Main Street. O que é hoje a rua comum, a América real? Porque às vezes se calhar somos um pouco simplistas quando olhamos para a América rural, a América das grandes cidades, das costas. O que é hoje, Michael, o que é hoje a América profunda? Eu tenho, talvez esta é uma história mais anecdotal, mas tenho uma família, parte da minha família vive no centro-sul da Pensilvânia e são de origem, vamos dizer, classe trabalhador, trabalhava em fábricas e o outro lado da minha família vive em Oklahoma, que é o estado mais vermelho. E que o meu padrasto é um médico, então eu tenho desde jovem, tenho esse ponto de vista, eu diria, em termos de classe social, muito diferente, não é? Duas realidades altamente diferentes. E eu acho que os Estados Unidos têm uma economia que tem sido absolutamente genial em termos de criar várias camadas de consumismo. Não é? A nossa ideologia overarching, eu diria, é um certo consumismo é que é bom, é a economia de crescimento. Não é? E enquanto a classe média, se existe uma coisa, ou vamos dizer, se suficientemente segmentos da classe média estavam a melhorar pouco a pouco as suas vidas ao longo do tempo, eu acho que havia um certo consenso entre essas várias camadas que o país estava a andar numa direção certa. O meu pai não foi à universidade, eu tenho doutoramento, quer dizer, havia uma crença bastante enraizada que a vida dos meus filhos vai ser melhor do que o meu. E o que eu sinto é que nas camadas médias e médias baixas dos Estados Unidos, isso tem se perdido. Este sentimento que a vida para os meus filhos vai ser melhor. O nível de dívida que os alunos contratam na universidade americana agora é maior do que toda a dívida dos cartões de crédito. Okay? E de onde vem esse pessimismo? Eu acho que as pessoas olham à sua volta e falam com os seus amigos e percebem que a situação não está nada fácil. Os jovens sentem que não conseguem, por exemplo, sair da casa dos pais e arranjar uma renda comportável com o tipo de salário que ganham, não é? Tal como muitos lisboetas e algarvios e de Porto também estão a sentir, não é? E cria uma certa raiva. E para os pais também, porque na nossa cultura dos Estados Unidos o que seria mais normal é sair da casa dos teus pais às 19, 20, ou mais cedo até. Estão um bocadinho europeus aqui, exato, não é? Aqui eu acho que os meus vão ficar em casa até os 40, com os preços que temos aqui em Lisboa. Mas, quer dizer... agora com AI, com inteligência artificial, é mais uma carta contra, não é? Essa coisa. Mas a América deixou de ser uma terra de oportunidades para os que nascem lá? Já não estou a falar dos que procuram a América. Eu acho que, lá está, eu acho que há muitos jovens que acham que as oportunidades para eles são muito menos aliciantes do que eram para a geração dos seus pais. E esse pessimismo sobre o futuro afeta, neste momento, eu diria, especialmente as classes baixas e média-baixas, mas
cada vez mais segmentos, até de classe média alta, estão a sentir que, peraí, alguma coisa não está certa aqui. E o nível de desigualdade, todos os estudos mostram que é maior do que qualquer momento na nossa história, incluindo os anos 20. Isso é é uma espécie de crise em cima da crise. Ainda não falei sobre a crise do meio ambiente, não é? Sim. Que estamos todos a sentir na pele. E isto é uma espécie de, confluência de crises que está a criar algum pessimismo e talvez alguma procura pelas margens, seja, como o Zé Pedro mencionou, margens à direita, ou estes progressistas que estávamos aqui a falar, não é? Como é que o Miguel vê esta situação? Pronto, primeiro eu vou dizer qual é o Main Street, o mais típico. É complicado, porque sempre gosto de dizer, alguém diz, moro onde? Quando eu encontrar alguém. Diz, eu moro em Lisboa. Diz, mas onde em Lisboa? Dizer que é de Lisboa é como dizer que é da Europa, para quem conhecer bem Lisboa, não é? E da mesma forma, os Estados Unidos é um país super diverso, não é? Podemos falar em termos das classes, mas acho que o bolo está fatiado em formas mais diversas ainda só da classe. És filho de imigrante ou não? És pessoa minoria ou não? Então, és do norte. Há muito mais oportunidades, por exemplo, em Massachusetts, da minha terra, de cá em Alabama, por exemplo, se pertence a uma classe certa. Então, acho que é complicado dizer o que é que está a passar com os Estados Unidos, qual é o típico, mas pronto. Além disto, acho que há certeza, há um pessimismo forte, nomeadamente dentro dos jovens que querem ganhar emprego, ganhar trabalho, que nós não tivemos há 20 anos, 30, 40 anos para trás. Também o problema do supostamente chamado AI, que acho que esse é o grande marketing, chamar isso inteligência artificial. É uma máquina para roubar propriedade intelectual, não é? E o que é que estão a fazer? Estão a roubar destas jovens e outras a propriedade intelectual deles, a criação produtiva deles, para não deixar eles ter trabalho na mesma coisa que eles estão a fazer. Então, esse é um problema gravíssimo, gravíssimo. E as pessoas não são estúpidas, são inteligentes, sabem o que está a passar, se calhar não sabem como ultrapassar este problema, mas sabem bem que é um problema. E eles estão a reagir mesmo contra isso. Gostava de ouvir também sobre a questão desta tensão entre sentido coletivo e sentido individual, deste ponto. A América tem uma tradição que se calhar aqui na Europa há menos, de community, até de doações, donations, a ideia de uma certa resposta comunitária em determinados contextos, que na Europa não vemos tanto, alguns laços sociais. Isso desapareceu na América hoje? Vou dizer, em Europa acho que é forte, sentido de comunidade, mas é outra vez de associações. Não é? Todos os portugueses, por exemplo, estão inseridos de alguma forma numa associação. E esta é uma comunidade, não é? Mas nos Estados Unidos acho que é mais bifurcado em algum sentido. Falamos muito sobre a comunidade sem às vezes ter ela. Então há muita comunidade, minha comunidade, essa comunidade, aquela comunidade, mas o facto é uma bifurcação de que são estas comunidades. Além disto, vou dizer que o que está a passar nos Estados Unidos está a criar um sentido de comunitarianismo, há dizer. Está a provocar um comunitarianismo nos Estados Unidos. Por exemplo, se veja os protestos, há uma coisa que eu nunca vi na minha vida nos Estados Unidos. Havia sempre este espírito de protesto contra coisas a favor das outras polémicas, pronto. Mas hoje em dia há uma forma de ficar ligado a uma outra, perceber que estamos todos a lutar para a mesma coisa, melhorar nossas vidas. E essa tensão existe entre a falta de empatia, outra vez num lado da política, e no outro lado há uma renascença, vamos dizer, desta empatia também.
Por exemplo, estamos aqui na Rádio Renascença, o Papa Leo falou mesmo sobre isso, em termos de falar sobre é um mundo em que estamos a destruir o humanismo. Estamos a destruir esta empatia e acho que é um surgimento desta empatia de alguma forma nos Estados Unidos, e esta a mim, se tenho algum otimismo sobre este surgimento. O ressurgimento da empatia, Michael? Sim, eu acho que para mim assim, desde o tempo de Tocqueville, quando eu estava a ouvir o Miguel falar, eu estava a pensar, é uma relação muito paradoxal que temos nos Estados Unidos. De um lado, um país altamente individualista, não é? Sempre bastante liberal na sua orientação económica, macroeconómica, mas ao mesmo tempo um país que, desde os 1830, quando Tocqueville estava a visitar vários pontos do país, notou este comunitarianismo a nível local, não é? Que as pessoas quase organicamente e livremente se juntavam para debater e resolver os problemas a nível local. E eu sinto que este paradoxo ainda está bem vivo, 250 anos depois, não é? Ainda existe. É sempre, parece que nós podemos falar de uma coisa e logo a seguir pensar em 5 ou 6 exemplos que é o contrário, não é? É parte da nossa condição de país muito diverso, enorme e que tem muitas realidades lá dentro. Mas eu sinto que sim, que há, como eu estava a tentar dizer, eu acho que a escala dos problemas que não só o país dos Estados Unidos enfrenta, mas eu diria a humanidade enfrenta, não são problemas que vão ser resolvidos a nível da nossa comunidade local. Requerem uma resposta muito mais significativa. E os recursos que estão a ser direcionados para certos projetos neste momento, mais uma vez volta à inteligência artificial e aos data centers, é exatamente o tipo de recurso que é aquela escala que é preciso para combater o problema climático, por exemplo. Mas, obviamente, não estamos a ir naquela direção, estamos a ir de 180 graus no outro, com ao nível federal. Mas acha que há uma consciência na população diferente em relação àquilo que acontece em Washington? E este é um dos grandes perigos que temos. Já tivemos uma guerra civil uma vez, aquela ideia que há estados azuis e estados vermelhos e que a coisa pode ficar desestabilizada quando certos estados querem ir numa direção, os seus eleitos a nível do governador e para baixo, e outros estados que querem ir 180 graus noutra direção. Mas acha que estamos a caminho de um... Não, eu não estou a dizer isso, mas eu acho que as tensões que nós estamos a ver, por exemplo, vis-à-vis Califórnia, ou o que aconteceu em Minnesota, eram cenas que talvez não temos visto desde os anos 60, 70, não é? Quando tivemos tropas federais a matar pessoas no campi universitário por causa da guerra em Vietnã. E pronto, a história está cheia de repetições, não é? Eu também não digo que não é possível. Há uma forte militarização da polícia nos Estados Unidos, que tem sido uma tendência já há muitos anos, muito antes do Trump, e com muitos democratas a contribuir para isso. E quando o poder tem capacidade de reprimir tão violentamente a voz dos contestatários, não é? Tudo pode acontecer. Miguel? Sim, concordo que estes problemas são problemas numa escala grande em que precisa o governo federal ajudar. Mas não gostava de sobreestimar a importância de ação e organização de comunidades pequenas. Por exemplo, nos Estados Unidos, se for uma política local em que todos os representantes estaduais, representantes dos pequenas vilas, aldeias, cidades, até o school board, o conselho da escola, são organizações super importantíssimas em tentar melhorar a vida diária das pessoas. E acho que esse pode criar uma onda
que atingir o federal. E acho que a organização local, pequeno, comunidades, chefe da Câmara, todos ignoram destes tipos de eleição, como que se foram não importantes, mas são importantíssimos. Podemos ver o que é que está a fazer Zoran Mamdani em Nova York para perceber que ser presidente da Câmara, pronto, é Nova York, é uma das maiores cidades do mundo, mas está a ficar replicado em outras cidades nos Estados Unidos. Mas isso é a resposta de base ao desequilíbrio que o Michael falava no início, de um poder executivo que se calhar está a ser muito mais forte, muito mais intenso, e também agora aqui das tensões que estamos agora a falar entre o estadual e o federal, não é? Sim. Que estamos a ver os governadores e os deputados eleitos por aqueles estados, a questão das legislações estaduais, algumas causas que fraturam também a sociedade. Essas tensões, apesar de tudo, estão controladas, ou o Miguel acha que podem explodir para algo que depois pode se tornar incontrolável? É incontrolável, não sei o que é isso. Está a falar da guerra? Acho que não. Mas há uma cultura de arma nos Estados Unidos e há sempre perigos em pequena escala. Há pessoas, ou ICE está a matar protestores, né? Pessoas que estão a manifestar, por exemplo. Mas estamos a falar, ou estou a falar, sobre aquelas tensões entre o local e federal. Estou a falar por exemplo, e estou a falar no nível legal. Muitas queixas contra o legalismo de alguns actos do governo federal está a ser montado por estados, para o procuradores-gerais dos estados. Sim. E eles estão também a ganhar, em alguns casos. E uma das coisas interessantes, também outra tensão, o Michael estava aqui a falar sobre Tocqueville e estas tensões entre a comunidade e individual. Uma das outras tensões é entre os direitos dos Estados e o direito federal. Claro. E quando nós estamos a falar sobre os direitos dos Estados, normalmente estamos a falar da confederacia, o Sul, o direito de ter pessoas escravos, né? Mas há também outra, que há valores progressivistas que os Estados também podem fazer argumentos a favor das ideias progressivistas, e esse é um balanço contra o governo federal. Pois. Eu sempre dizia, sim. Eu não percebo como a esquerda tem medo dos direitos do Estado, porque os Estados mais ricos, Estados com mais poder nos Estados Unidos são os Estados mais progressivistas. Então, se eles, por exemplo, aquele modelo do saúde universal nos Estados Unidos foi criado em Massachusetts. É um laboratório, quer dizer, de experimentação social. Os Estados podem ser. E acho que a esquerda tem que ter menos medo desta ideia. E deixa os Estados experimentar e crescer e ter esse poder. Michael, isto leva-me à questão ainda dos famosos checks and balances, a ideia da arquitetura de compensação de instituições. Já aqui falámos dos desequilíbrios, mas dá-me a ideia que nos últimos anos, vou dizer se calhar nos anos de Trump, esta ideia dos tribunais e da justiça como um recurso essencial e central na América tornou-se mais forte, ou seja, o recorrer ao sistema legal para, apesar de tudo, fazer valer muitos direitos, quer políticos, quer outros. É uma das instituições que está a funcionar ou não? Sim, eu acho que ainda funciona. Até hoje havia algumas decisões dos Supremos que, mesmo que não são super claras, puseram alguns limites sobre o que é que o Poder Federal pode fazer. Mas eu diria mais a nível estadual e os District Courts que temos tido mais pushback, mais enfrentação, se isso é uma palavra, ao Poder Federal. Por enquanto, sim, o Poder Judicial ainda existe, é um contrapoder, está a ser utilizado. Essa administração, obviamente, também está a tentar diminuir o que é que eles consideram juízes ativistas, não é?
E pronto, estamos nessa. Isto faz parte da polarização da vida política americana, que está especialmente pertinente. Miguel ia dizer que... Não, ele está a favor das juízes ativistas que estão a apoiar o programa dele, não é? A capa do New York Magazine desta semana, foi o New Yorker, acho eu, foi uma capa com representações, desenhos de todos os Supremos. E havia lá os três Supremos apontados pelos democratas e 6 imagens do Trump, da cara do Trump, a representar cada um. Então. E o que é que se passa com o Congresso, Michael? É outro exemplo do surrender, como é que se diz surrender? Uma rendição. Uma rendição do seu poder legislativo, que tem sido oferecida ao poder executivo, no meu ver. Mas é só com Trump? Tem sido uma tendência, eu diria, mais acentuada nesta administração, mas felizmente ainda temos os 60 votos no Senado, que de alguma forma é uma barreira importante. Havia debate sobre acabar com o filibuster e tal, mas ainda existe isso, e isso funciona para os dois lados, não é? Não só a sua equipa quando estão no poder. É outro travão, vamos dizer, no poder maioritário. Mas, é uma rendição, mas a verdade é que se volta outra vez a falar quando se fala em novembro, estamos a falar do Congresso, não é? Sim. Portanto, e as expectativas quase do mundo é um olhar muito atento ao que acontece no Congresso e em novembro. Sim, vamos ver. Neste momento, todas as sondagens dizem que os democratas vão ganhar votos, mas também sabemos que o gerrymandering, aquela engenharia eleitoral não é, está a acontecer mais a favor dos republicanos, que parece que vão conseguir mais ou menos mais 8 lugares devido aos gerrymanders. Os democratas tentaram retaliar com os seus, mas não vão conseguir mais lugares do que os republicanos. Mais uma vez, vai ter que ir aos votantes. Eu estou relativamente otimista que a maquinaria das eleições ainda está intacto e que vamos ter eleições livres e justas, não é? Que vamos contar os votos como deve ser. Obviamente a administração está a fazer bastante trabalho para tentar minimizar o direito de usar o voto eletrónico, de limitar acesso ao ballot box, não é? Mas sim, eu acho que o Congresso ainda existe, mas não está a utilizar os poderes que tem, por exemplo, especialmente em termos de guerra e declarações de guerra mais ou menos encapotados, e eu acho que o Congresso não está a usar todos os poderes que tem ao seu direito, por várias razões. Tacitismo, um sentimento que se eu digo alguma coisa, olha o que acontece aos congressistas que falaram, republicanos que falaram contra o Trump, foram primary e estão fora. Miguel. E há outros problemas também. Temos o problema do Citizens United, que é Citizens United basicamente foi um case no Tribunal Supremo, que basicamente abriu as eleições para qualquer dinheiro, abrir as eleições para dinheiro aberto. Sim. Quer dizer, alguém pode gastar dinheiro como quiser em eleições. Havia limites. Agora não há limites. Tem uma situação, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O AIPAC, não é? Que é o lobby do governo de Israel nos Estados Unidos. Eles vi algumas estimativas de o que eles estão a gastar, mas à volta de 200 mil, à volta de 200 milhões de dólares estão a gastar. Essa é uma média de quase $500 milhão cada congressista. Para dar um exemplo, o Parlamento inteiro, o orçamento da operação do Parlamento de Portugal é a volta da mesma coisa.
né? Estou a falar dos salários, estou a falar das despesas, das locações, etc. Então, essa é muito grave, porque sim, podemos ter eleições livres, podemos ter, se calhar, congressistas diferentes, mas se todos os congressistas estão a trabalhar pelos interesses e não pelo povo, vai mudar muito pouco. Certo. O que é que aconteceu, Miguel, à América como nação de imigrantes, digamos assim? Hoje em dia, o que é que vemos desse conceito da América dos imigrantes? Falarmos aqui mais dos mais tensões, não é? Porque, em primeiro lugar, os Estados Unidos é sempre um país dos imigrantes. Os primeiros founding fathers dos Estados Unidos eram imigrantes, não é? E pronto, havia sempre o pêndulo, por um lado ou outro, a aceitação dos imigrantes, quando era necessário ter mais trabalhadores que podem ser explorados, o país abriu mais para imigrantes. Depois, quando já tinham suficiente, fecharam. E isso aconteceu na década dos 20, no século passado. Mas hoje em dia também estamos a enfrentar uma situação que sempre existia, que era a utilização do imigrante de uma forma de confundir a população sobre o que são os mesmos problemas. Porque os imigrantes estão a ser utilizados como tipo de scapegoat. São desculpados para todos os problemas, são eles a criar crimes, são eles que estão responsáveis para a falta do trabalho que tu tens. Em português, bode expiatório, não é? Bode expiatório, exatamente. Então, é isso. Então, o problema é que não são os imigrantes que estão a fazer os trabalhos que quase ninguém que vive no país quer fazer. Os portugueses gostam de ter fruta como os americanos gostam de comer, não é? E são os imigrantes que estão a tirar aquela fruta da vinha para a gente. Então, sem esta comunidade, os trabalhadores e a inovação desta comunidade, o país sofre. Mas o problema é que não são os imigrantes a tirar trabalhos. O problema é que os bilionários e os multimilionários a criar condições em que estão a roubar trabalhos da gente, a criação com supostamente chamada AI e este tipo de coisa. Então, acho que o problema não é novo, é uma coisa que é continuar. E esse sempre é um grupo que fica bode expiatório de Michael, a América dos imigrantes, como é que está? Ainda existe. Eu acho que eu vivi, antes de vir cá em 2014, vivi 20 anos em Rhode Island, ligeiramente a sul de Boston, e Providence em particular. É uma cidade maioritariamente minorias, não é? E essa diversidade, aqui às vezes a gente diz, eu quero comer mexicano, não é? Mas em Providence tu tens mexicano, tens comida guatemalteca, hondurano, de El Salvador, etiopiano. E também é uma nível de granularidade que por mim eu acho isso saudável. É uma parte que ainda olho com um certo orgulho dos Estados Unidos de ter a capacidade de integrar essa diversidade e criar meios de pertença. Obviamente, essa administração está a tentar usar essa clivagem potencial por fins eleitorais. Concordo com isso, mas eu acho que essa diversidade ainda existe e vai continuar a existir, e eu acho que é um grande mais-valia. E os portugueses na América, como é que estão? Os portugueses, eu falo mais da comunidade que eu conhecia melhor, que é a comunidade onde o Miguel também é dessa comunidade e que conhece super bem. É do sul de Massachusetts e Rhode Island. É uma comunidade que tem passado por um processo de embourgeoisement, como se diz em francês, não é? Que o grande
objetivo de vida, eu acho de muita gente da comunidade, era sair dos tais triple-deckers, as casas em 3 andares em Fall River e no Bedford, e ir para os subúrbios, não é? Onde podiam ter uma casa só de um andar. Do andar, não é? Exato, uma moradia. Com um jardim. Exatamente. E muitos destes alunos eram, os filhos desta comunidade eram muitos dos meus alunos na Universidade de Massachusetts, Dartmouth, onde eu dava aulas. E era uma mistura muito engraçada. Eu acho que gente que... bastante materialista nos seus objetivos da vida, eu diria. Ter um bom carro era muito importante para eles. O tal consumismo também, consumismo, é completamente agarrado a este modelo de consumismo, mas também parte de um Estado tradicionalmente democrata, mas não muito da esquerda, só talvez nas suas preferências políticas a nível federal e tal, mais democrata, mas a nível estadual perfeitamente capaz de voltar para um governador republicano. Esta é outra curiosidade. Massachusetts, Estado visto como altamente democrata, mas frequentemente tem governadores republicanos. Mas o governador republicano da Massachusetts é mais esquerdista do que um governador democrata no sul, não é? Certo. Então também tem a ver com o Estado e o sítio, é muito diferente. Os labels podem ser muito enganadores. Mas que conhecemos a história, no fundo, da integração e dos portugueses na América, mas para onde caminha? Há uma nova geração? Como é que, para onde caminha essa comunidade? É uma coisa curiosa, porque sempre durante toda a minha vida houve sempre os mais velhos diziam: nossa cultura portuguesa está a morrer, vai desaparecer todos os portugueses, não, essa comunidade vai desaparecer aqui a uns dias. A próxima geração não vai ter. Pronto. Mas a verdade é, acho que há uma reviravolta. Os jovens estão a gostar de ser português. Eles estão a criar e recriar uma comunidade portuguesa. Estão, de alguma forma, a dar mais vida nas instituições portuguesas lá. Claro que estamos a perder muito. Estamos a perder associações e etc. Mas, interessante... É uma transição? Certeza é uma transição, mas há sempre uma transição, não é? Houve uma transição há 100 anos para aquela geração que virou para a próxima. Então, somos menos interessados no rancho folclórico e noutras referências de Portugal, por exemplo? Por exemplo, temos agora em Providence o grande IPMA Music Awards, não é? Que é uma outra forma de experiência da cultura portuguesa. Nós temos também o Festival Fabric Arts, também, Fabric Arts, né? Fabric Arts em Fall River, que também é uma outra forma para abordar ser português. É uma outra... Eles são mais abertos. Também eles conhecem Portugal moderno, não o Portugal dos países, não o Portugal dos avós, que não existe. Não é? Existe só no imaginário de muita gente. Portugal é agora é fixe ser português. Está na moda, não é? Tá. Sim, tá, certeza. Então acho que tenho muito optimismo sobre isto, e também programas como Vlad e Michael está à frente de um programa chamado SIPN, Study in Portugal Network, que levou muitos alunos, muitos deles luso-americanos, para estudar em Portugal e mesmo a conhecer Portugal como é em verdade, não como é nas histórias do tio. Não é? Sim. Para fechar, e há um lado que não falámos ainda, só para fechar, que é a questão da América no mundo. Há pouco estavam a falar do 11 de setembro e estas ideias dos never-ending wars, a ideia da América fechada ou aberta ao mundo. Michael agora parece, tem um outro posicionamento. Se tentarmos extrair a ideia desta administração ou outra, desde o início deste século, o 11 de setembro, vamos para cá, os últimos 25 anos, como é que vê, ou a forma como os americanos se posicionam no mundo, ou a posição americana, como é que vê a América no mundo hoje em dia? Mais uma vez, há várias perspectivas, claro. É sempre um risco falar em tendências centrais, não é? Mas se eu teria que escolher sobre qual é o posicionamento do americano médio, eu acho que há um certo sentimento que nós temos problemas sérios dentro das nossas fronteiras e devemos focar nelas. Olhar mais para dentro? Olhar mais para dentro. E lá está, eu acho que a maneira como o President Trump
fez a sua campanha era mais neste sentido, não é? Era de fim dos never-ending wars e nós vamos focar nos nossos problemas e eu tenho a resposta. Mas a gênese americana é de olhar mais sempre para dentro do que para fora? É um país, eu acho que há qualquer coisa tipo 10% da população americana que tem passaporte, só para ter uma ideia. Ir para fora das fronteiras não faz parte do imaginário do americano médio. Eu estava a ler uma coisa sobre, por exemplo, agora o Copa Mundial nos Estados Unidos está a trazer o mundo para os Estados Unidos. Com algumas dificuldades. Com algumas, mas também com histórias engraçadas. Eu estava na zona de Boston, os escoceses, em Providence também. Capturava-me da imaginação dos bostonianos. Saíram às 6 da manhã, tocaram os... como é que é? Os pipes. Gaita de Falls, é isso que eu estava a tentar lembrar. E inicialmente os vizinhos americanos estão chateados, às 6 da manhã, parem, calem isso. Mas depois eles eram tão geniais e tão simpáticos, havia cenas de... Eles estão a dizer agora, no Scottish, no party. Exatamente. Bom, isso para dizer, eu acho que os Estados Unidos durante muito tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um certo poder mole, soft power, fruto, talvez em parte do seu consumismo e sucesso nisso, talvez por causa do Hollywood, talvez por causa da expansão da cultura americana pelo mundo fora. E isso, no meu ver, está a ser mais um challenge agora, neste momento, cá na Europa. Mais uma vez, tendências gerais, eu acho que as pessoas são mais céticos do bondade da ação americana. Da ação americana, estão mais duvidosas disso. E pronto, eu acho que o americano médio acha que continua a achar que nós temos problemas sérios, devemos concentrar nelas. A popularidade desta aventura pelo Irão está muito abaixo de 50%. E eu acho que há essa tendência, eu diria, mais ou menos estável, de focar mais para dentro do que fora. Miguel? Eu vou dizer que acho que a situação em que os Estados Unidos recuou deste soft power, acho que está a criar aberturas no mundo bastante grave. Por exemplo, os Estados Unidos agora gastava a volta de 23 bilhões de dólares no USAID, né? que era um grande... Agência de apoio ao desenvolvimento no mundo. Exato, e com trabalho sobre ambiente, saúde, África, Ásia, 85 de programas foram cortes nos últimos 2 anos. Outra vez do Doge, Elon Musk e tudo isto. Mas em vez de dar esta riqueza, ajuda o mundo desta forma, não é? Que criar colaborações, que criar países no mundo. Michael falou sobre soft power. E é completamente a abdicação, de alguma forma, do soft power dos Estados Unidos. E em vez de ajudar a gente, estão a exportar guerra, estão a exportar... Está lá o hard power. A morte também. E o China está a dar ruas e pontes e infraestruturas. Essa que não pode ser uma competição com a China sem uma tensão no soft power dos Estados Unidos. Acho que essa é uma falha. Só para fechar esta ideia, Europa, Estados Unidos está a passar por uma fase que, enfim, há laços, não é? O Michael Plaflado conhece os laços, não é? Os laços persistem para além das administrações de forma segura. Isso é evidente para si? Sim, eu acho que as relações transatlânticas ainda estão relativamente fortes, especialmente na comunidade de gestão e negócios, não é? Eu acho que deste lado há ainda montes de bondade e oportunidades de negócio e tudo o que é mais da esfera comercial e industrial só se fala na continuação dos bons relacionamentos transatlânticos. Eu não tenho preocupação que isso vai continuar e está relativamente são e seguro.
eu olho para o outro lado mais, vamos dizer, menos organizado, mais humano, do dia a dia das pessoas, não é? E aí eu sinto que há há um interesse que continua nos Estados Unidos sobre a Europa, por exemplo, sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Os jovens que querem vir cá e fazer study abroad continua a crescer sem parar. Então eu vejo isso como, bom, é uma certa curiosidade sobre o que é que está lá fora. Mas ainda atinge uma percentagem relativamente baixa. Do lado europeu para os Estados Unidos, eu sinto que há um refrescamento de interesse nos Estados Unidos. Menos concorrentes para as bolsas, ou menos interesse na ida aos Estados Unidos para ficar lá. Eu vejo alguma evidência disso. Um enfraquecimento? Sim, falando grande corte nos alunos internacionais para os Estados Unidos, os dois grupos maiores são da China e da Índia. E estamos a falar de cortes da ordem de 30%, em alguns casos, de alunos destas origens para estudar nos Estados Unidos. Porquê? Porque eles primeiro olham com algum medo sobre o dia-a-dia nos Estados Unidos para pessoas da aparência deles, havia uma certa esperança de conseguir pagar propinas altas para 4 anos, mas depois traduzir isso numa oferta de emprego bem remunerado que podia mudar a sua vida, e estavam sempre dispostos a fazer isso. E todo o tightening, mais regulamentação sobre a entrada de estrangeiros, está a cortar este tipo de soft power, de desejo de querer fazer parte dos Estados Unidos e do seu futuro. Então, mais uma vez, eu vejo o copo está meio cheio e está meio Mas vazio. a América sempre precisou desses imigrantes, não é? E só olhamos para o Silicon Valley, não é? Os sítios de tecnologia e de inovação, está repleto com estrangeiros. A minha mulher, portuguesa, fez o seu mestrado nos Estados Unidos e na área da estatística. Ela era a única não chinesa e não indiana no seu departamento. Isto foi nos anos 90, mas quer dizer, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia, havia uma importação de gente fora com ideias e com conhecimento, e que ajudou os Estados Unidos brutalmente. Miguel, como é que vê as relações transatlânticas no momento? Sim, vou dizer que estamos aqui a falar sobre 250 anos desde a declaração da independência. Em termos de Portugal e Estados Unidos, esta é uma relação longíssima, forte, reforçada pelos imigrantes que foram para Estados Unidos ao longo de 100 e tal anos e que continuam. E hoje em dia, muitos americanos que estão a viver aqui em Portugal. Não estou só a falar de estudiosos como nós, o uso americano como eu, mas há mais americanos a ficarem interessados em Portugal. Pronto, esse é o nível pessoal. Em termos de política, acho que os interesses dos Estados Unidos vai sempre ser uma forte interesse em relações positivas transatlânticas. Às vezes gosto de pensar no mar entre a Europa e os Estados Unidos, não como dois continentes distantes, mas é o costa oeste do Atlântico e a costa leste do Atlântico. E estamos aqui a viver, sim, na costa oeste da Europa, mas também na costa leste do Atlântico. E os interesses dos Estados Unidos durante a história dos 250 anos foi sempre ligado à segurança no Atlântico. E não importa quem é que está à frente de liderar os Estados Unidos, essa vai ser uma preocupação. Vai manter-se a preocupação atlântica quando todo o discurso parece olhar para o Pacífico e para o outro lado? Não, mas porquê? Porque ainda existe um costa oeste do Atlântico, não é? Quer dizer, costa leste dos Estados Unidos. E fica tão longe de Califórnia que fica Portugal de costa leste dos Estados Unidos, não é? Então, claro que este mar não é para dizer que é mais importante do que o Pacífico, mas certeza vai ficar e continuar a ser muito importante.
Muito obrigado pela vossa presença. Para onde caminha a América? A nossa conversa com o Michael Baum e o Miguel Muniz a propósito destes 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, neste Da Capa à Contracapa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está em podcast, no programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema. Renascença Podcast.